Olá, meu nome é Davi, tenho 12 anos, sou, sou da escola Bom Pastor e a entrevista é para um concurso da escola. De qual cidade a senhora é? Bom, a Melissa nasceu em Joia. Antigamente era Vila Joia, não era nem município ainda, e pertencia ao município de Tupã-Siretã. Mas sou natural então de Joia, sempre coloco como isso, natural de Joia. Qual escola a senhora frequentou? Até a oitava série, eu estudei na Escola Estadual Antônio Mastella, em Joia. O ensino médio, eu fui então estudar em Ijuí, no CAP, que é o Colégio Evangélico Augusto Pestana, que é da mesma rede aqui do nosso CEP aqui de Panambi. Então foram duas escolas, uma até a oitava série e depois o ensino médio então foi feito numa escola em Ijuí. Uhum. Quais as lembranças desse período que a senhora mais gosta? Ai, tem várias lembranças. Por exemplo, em Joia a gente tinha uma turma praticamente que se formou ainda no prezinho, né? E essa turma acabou indo até o oitavo ano. Então, assim, a gente tinha uma amizade muito grande. Alguns colegas eram os próprios vizinhos nossos, né? Primos também. E então, assim, se criou um vínculo, uma amizade muito grande, desde o pré até o oitavo ano. Então, nós fazíamos muitas atividades dentro da escola. Promovíamos torneio de vôlei, nós tínhamos um grupo de teatro muito atuante, fazíamos muitas gincanas assim com da nossa escola com as outras escolas que eram do interior, que todas as outras escolas de Joia eram do interior. E então a gente movimentava muito a escola. Os nossos pais ajudavam muito no CPM da escola. Então, assim, se promovia muitas festas na época, se comemorava o desfile de 7 de setembro, Dia das Mães, Dias dos Pais. Então, assim, geralmente os alunos acabavam se envolvendo também com essas atividades para arrecadar, inclusive, valores da comunidade para ajudar a escola. Então, assim, além de arrecadar, às vezes, ajuda para fazer uma festa, a gente saía vender rifa, a gente fazia, montava apresentações, inclusive de dança, de teatro, né, para serem feitas durante essas festas. Isso foi uma coisa assim que me marcou bastante. Depois, quando eu fui estudar em Ijuí, eu fazia parte de um time de voleibol lá da escola. Então a gente participava das Olimpíadas das escolas evangélicas também. E daí o esporte, tipo, foi muito ligado, assim, à minha infância e adolescência também, tanto na escola estadual quanto na escola particular. Foi algo, assim, que sempre fez parte da minha infância e fez parte da minha adolescência também a questão do esporte. Como que a senhora se sentiu? Quando eu saí de Joia, que era uma escola, assim, mais simples, uma escola do interior, vamos dizer, de um município menor, quando eu cheguei em Ijuí para estudar, eu me sentia o patinho feio da escola. Eu era assim muito magra, alta, magra, magra, assim, muito magra. Não queria usar bermuda para fazer educação física, então tinha eram umas coisas assim que eu lembro que eu queria sempre usar calça porque eu tinha a perna muito fina, daí me chamavam de Olivia Palito, tinha os apelidos da época e coisa. E daí, assim, foi um pouco difícil, assim, tu sair de uma escola que tinha uma forma, assim, de trabalhar, onde todo mundo te conhecia e chegar numa escola que ninguém quase te conhecia, né? Então, era tudo novo e, tipo, o CAP já era uma escola, assim, que os alunos tinham um poder aquisitivo maior e daí a gente não se sentia tão à vontade, mas daí vai passando o tempo, tu vai fazendo amizades, tinha alunos que também vinham de outros municípios estudar ali, não era só eu que era de fora, no caso tinha alunos de Augusto Pestana, de Catuípe, de outros municípios de Pejuçara também, tinha um pessoal daqui de Santa Bárbara,
Então, assim, acabava que depois, com o passar do tempo, a gente começou a formar amizades também na escola, e daí tudo melhorou. Mas no início foi bem difícil, bem complicado mesmo. Uhum. O que fez escolher Panambi? Panambi, quando eu me formei enfermeira, em 2002, foi a minha formatura, eu trabalhei primeiro no município de Joia, que é o meu município, no caso, meu município de onde eu sou natural. Lá eu trabalhei 1 ano e meio. Na época, foi o primeiro concurso que eu me inscrevi para fazer depois de formada, foi Panambi. Então, eu acabei vindo num domingo com mais duas moças, uma era médica e a outra era enfermeira, e a gente veio prestar o concurso aqui. E eu achei que eu tinha ido muito mal na prova, porque a prova estava muito difícil. Eu lembro que eu não tinha estudado nada e nem tinha me preparado, assim, vim fazer o concurso por fazer, meio na obrigação, porque eu tinha feito a inscrição. E eu saí da prova e eu achei bem difícil. Lembro que na semana seguinte, daí, quando começou a sair as notas, uma colega da prefeitura lá de Joia me disse assim: Melissa, tu já olhou lá as tuas notas no concurso, como que tu foi? E eu disse: olha, eu nem vou olhar, né? Porque eu fui muito mal. Dela, não, eu acho que tu deve olhar, porque tu foi muito bem. A tua nota é uma das mais altas que tem da enfermagem ali, do concurso, né, para enfermeira. Daí a gente foi olhar as notas e realmente só tinha uma nota mais alta que a minha, porque eu ainda consegui passar errada uma resposta na hora de passar para o gabarito, eu passei errada a resposta, porque senão eu tinha tirado o primeiro lugar. E daí fui chamada, então assim, foi chamada uma colega primeiro e em seguida eu fui a segunda a ser chamada do concurso aquela vez. Foi em 2003. Então por isso que esse ano, 2026, eu completei 23 anos aqui de Panambi. Daí eu até não chorava um pouco de feliz porque tinha passado no concurso e de tristeza porque eu não queria deixar o meu trabalho lá em Joia que eu gostava. E a minha mãe na época disse: "Não, tu vai assumir o concurso. Depois, se tu passar em outro concurso, tu pode tentar fazer em Joia, fazer em Juí, onde tu achar, e depois tu escolhe onde tu quiser trabalhar." Depois eu acabei naquele mesmo ano fazendo um concurso em Ijuí, só que aquele concurso de Ijuí eu só fui chamada lá em 2007. Daí faltavam 2 dias, no caso, para terminar o prazo. E daí, como eu já estava estabelecida aqui em Panambi, tudo eu optei de ficar em Panambi. Daí continuo até hoje aqui, em função principalmente pelo trabalho. Uhum. Qual a profissão da senhora? Como eu coloquei ali, eu sou enfermeira, né? E tenho especialização pós-graduação em saúde pública. Quais as lembranças mais marcantes da nossa cidade? Aqui de Panambi, eu acho que é o local onde eu trabalho. O bairro, principalmente ali que eu atuo, é uma comunidade que me acolheu sempre muito bem. Então, eu tive uma oportunidade de ser secretária adjunta de 2017 até 2020, mas eu confesso assim que aqueles 4 anos foram muito bons enquanto a questão do aprendizado, era uma vivência diferente, mais na parte administrativa da saúde, né? Mas eu tinha muita saudade lá do meu posto de saúde, do bairro lá onde que eu sempre trabalhei, que é o bairro que eu continuo trabalhando, que é o bairro Esperança. Então, eu criei muito vínculo com aquelas pessoas e assim, com certeza, isso vai ser algo que eu vou lembrar para sempre da minha vida, né? É algo que me marcou bastante. Também eu recebi o título de cidadã panambiense, também tive esse reconhecimento por parte, inclusive, do atual prefeito Gustavo, que na época me concedeu esse título. Foi em 2023. Então também foi assim algo bem emocionante eu ser reconhecida então como oficialmente cidadã panambiense, né? A questão de ser a vereadora mais votada em 2024 também é algo assim que foi bem marcante nessa trajetória que eu construí assim de vida aqui em Panambi, né? E ficou assim, não tinha essa perspectiva de ser a mais votada, mas já que fui, então, e fui a mulher mais votada da história do município e a sétima mais votada, né, de todos os vereadores até hoje. Então, essas coisas, assim, ligadas ao trabalho
e coisas que vêm que são frutos do trabalho, né? Como ser cidadã panambiense, ser vereadora, presidente da Câmara. Então, isso também é algo bem marcante, assim, para mim, aqui em Panambi. Não querendo me meter, mas já me metendo, eu acho que se eu puder ter uma intervenção nisso tudo, eu digo que a coisa mais marcante para mim, que estou de fora observando a Melissa, para ela é justamente o trabalho com as pessoas. É verdade. É verdade. A Melissa tem um ponto na minha vida, que é a Melissa que correu atrás para mim quando a Mana, eu estava grávida da Mana, e a Mana não estava mexendo na barriga. Foi bem complicado. E a Melissa, na hora, me mandou já pro postinho, que nem eu pertencia ao postinho, me encaminhou, os médicos me examinaram. E dali eu saí com um papel desse tamanho, achando que eu tinha perdido a tua irmã. Fomos pro hospital, né, achando que ia ser para tirar ela, porque eu não achava batimento. E cheguei no hospital, fui muito bem atendida pela Raquel, ainda a Raquel estava lá. E a Raquel procurou, ela apertava minha barriga assim, até que conseguimos achar um batimento da Mana. Daí fomos para ultrassom. E foi o dia que eu descobri que a Mana era uma menininha. E quanto tempo de gravidez tu lembra? 18 semanas. Ah, é um período complicado no Eu tava início, né? desesperada, porque eu só tinha uma consulta por mês e ainda a médica não tinha escutado direito. Aí o médico explicou que a Mana tava de costas na minha barriga. Por isso que nós não achávamos. Mas se não fosse a Melissa e a Raquel, eu acho que eu tinha perdido a Mana. Porque daí o médico me examinou no postinho. O enfermeiro, primeiro o Noé me examinou, não achou. E aí veio o médico e o médico também não achou. Então, sabe, talvez por uma situação ali, não tinham achado o batimento, eu poderia ter perdido ela, mas as duas insistiram e hoje a Mana tá aqui por causa. E nós temos a nossa rapinha do Tati por causa dela. E daí foi que eu descobri que eu ia ter minha menina ainda por cima. Foi uma coisa assim. Inclusive essa questão que o Ricardo comentou e tu comentou, assim, do cuidado das pessoas é uma coisa que eu usei, assim, durante a campanha, mas, né, tipo, sei lá, eu sempre digo assim, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada, então eu atendo como eu gostaria de ser atendida, né? E talvez esse fato, assim, pesa bastante, porque eu tenho pavor de chegar num lugar e do nada, assim, uma pessoa ser mal educada ou desrespeitosa contigo, sendo que tu tá ali, né? Às vezes tu pergunta alguma coisa ou tu precisa de uma orientação, e eu acho que é a questão da atenção, assim, né? Eu acho que tu tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? E daí eu acho que funciona assim. E muita coisa a gente traz de berço também, né? São princípios que tu tem desde a tua criação, né? Da forma que tu é criado por pai, por mãe, pela família que tu se criou ali. Eu acho que isso tu carrega muito contigo, né? Nesse ponto eu tive pais assim maravilhosos. Perdi meu pai muito cedo, mas o sistema tanto dele quanto da minha mãe eram assim, sabe? Tu nunca fazia diferença entre ninguém, tu tratar todos. Pode ser o cara mais rico, a personalidade, talvez a pessoa mais importante, mas tu vai tratar desde o mais simples, aquele médio ou maioral, assim, da mesma forma, sabe? Independente de cargo, independente da questão financeira, do que a pessoa é, de algum título que a pessoa tenha, mas eu acho que o tratamento tem que ser igual para todos, né? Isso é uma coisa que assim, sempre eu tive de casa e, graças a Deus, consegui também passar isso para minha filha, essa questão aí do cuidado mesmo. Obrigada, Ricardo. Como a senhora se sentiu cuidando e contribuindo com a nossa cidade? Eu fui muito bem acolhida, como eu comentei, por aquelas pessoas ali do bairro. Sempre fiz questão de falar onde eu trabalhava. Chegava em Panambi, no comércio, em qualquer lugar. Ai, que local que tu trabalha? Eu sou enfermeira do posto de saúde da Esperança. Então, sempre foi algo que me orgulhou muito, né? Porque as pessoas, infelizmente, têm ainda essa questão do preconceito, às vezes, por ser um bairro talvez mais simples e que na época era um bairro um pouco mais complicado, mais difícil, assim, de se morar. Mas eu sempre fui muito bem tratada lá por todos. Respeito todos e eu acho que eu tenho esse respeito e esse carinho, talvez por isso,
porque eu sempre tentei, assim, atender eles bem ali no posto, mas eu sempre digo, eu respeito para ser respeitado. Então, assim como eu respeitava, eu também exigia respeito da parte deles. E a gente criou uma relação muito de confiança. Mesmo quando eu não era mais a enfermeira deles, aqueles 4 anos que eu fiquei na Secretaria da Saúde, muitos pacientes me procuravam lá na Secretaria da Saúde para mim olhar exame, para mim olhar o tratamento, para mim orientar sobre a saúde, para ver se realmente era aquilo que o médico tinha dito, se estava certo daquela forma, ou às vezes por telefone, por rede social. Na época eles ainda continuavam me mantendo informada da situação da saúde deles, e a gente criou esse vínculo e esse carinho, assim, e é uma coisa assim que eu acho que vai ser para sempre mesmo. Qual o lugar da senhora favorito em nossa cidade? Em Panambi, é o meu local de trabalho. Eu sou apaixonada lá pelo meu local de trabalho, gosto muito. Podia ser lá em cima, quando era lá em cima, um posto bem pequenininho, que quando eu comecei, eu acho que tinha 4 ou 5 peças, eu acho. Depois ele foi ampliado, depois em 2016 a gente se mudou ali para essa estrutura maior, mas com certeza é o meu local preferido, é o meu local de trabalho. Gosto mais de estar lá do que estar na minha casa. Gosto de estar na minha casa também, mas lá no posto é a minha casa. Eu acho que talvez, não vou dizer que é a minha segunda casa, porque eu acho que ele está no mesmo nível aqui da minha casa mesmo, onde eu moro, mas me sinto muito bem lá. Vai ser bem difícil a hora que eu sair de lá, eu acho que eu me aposentar, alguma coisa assim, vai ser. Vou ficar bem com ciúmes, inclusive, das minhas coisinhas lá, que eu tenho lá. Que eu tenho lá no posto. É isso aí. Uhum. Isso. Isso. Então tá. Muito obrigada, Davi, de ter me Obrigado. escolhido. Fiquei bem honrada quando a Fabiane, a tua mãe, me comentou sobre a entrevista, se eu podia. Daí eu fiquei bem feliz, assim, de vocês terem lembrado de mim. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído aí com algumas coisas. Mas fiquei bem feliz mesmo, de verdade. A gente também ficou bem honrado de aceitar. Foi um tiro no escuro. Eu pensei nela sempre ocupada, sempre tem tanta coisa. Vamos tentar, ao menos. Mas a gente sempre, mesmo ocupada, a gente tem que dividir um pouco a atenção né, para todo mundo, assim, tenta sempre atender, às vezes, que nem eu digo, às vezes me ligam, na hora eu não consigo atender, mas na hora que eu puder eu respondo, que nem às vezes deixo uma mensagem no WhatsApp ou no Face, né, aonde for, a hora que eu consigo, eu sempre vou lá e dou um retorno. Nunca deixo ninguém sem uma resposta, mesmo que às vezes não seja positiva, né, que a gente não consegue resolver tudo, né, todos os problemas do mundo, mas a gente pelo menos tenta. O tentar a gente sempre tem que fazer, né? Certo? Mais alguma pergunta? Acho que era isso aí, né? É, Que tava só isso. no script. É.